Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar dos desastres ambientais que estão ocorrendo nas cidades. Aquelas chuvas de granizo enorme, aquelas inundações que estão ocorrendo no sul do país, no litoral norte de São Paulo, ao mesmo tempo uma seca e falta de água em municípios da Amazônia, uma mudança de clima que está gerando enormes transtornos para as cidades. Se bem que é verdade que as cidades não têm responsabilidade direta sobre as alterações do clima, como é que elas vão tratar essas emergências? E para tratar disso, nós chamamos aqui um especialista na área, que é o Nabil Bonduque, que eu vou apresentar para vocês agora. O Nabil é arquiteto, é urbanista, é professor titular de planejamento urbano na FAU da USP, foi vereador por 2 mandatos em São Paulo, um deles, assim, teve a responsabilidade de coordenar o plano diretor de São Paulo, foi secretário municipal de Cultura de São Paulo, secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente, onde ele trabalhou a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, consultor de planos diretores e políticas habitacionais em alguns países e muitos municípios de São Paulo. Ele representa o setor acadêmico no Conselho de Políticas Urbanas do município de São Paulo, tem mais de 13 livros publicados, é colunista da Folha, da Rádio USP e, para nosso prazer, é um colaborador também desse programa. É um prazer, Nabil, receber você aqui. Uma grande satisfação poder fazer esse diálogo sobre a questão das cidades com você. Obrigado, Silvio. É um prazer estar com você, né? E com o Diplo, que já é uma referência enorme aqui em São Paulo e no Brasil. Muito bem, Nabil, vamos começar? Nós temos agora algumas mudanças climáticas que a gente não tinha antes. Essas intensidades de enchentes, de desastres, né? E os nossos municípios não estão preparados para isso. Como é que você vê essa situação? Vai morrer mais gente? Olha, com certeza, né? Não só vai morrer mais gente, mas as mudanças climáticas vão gerar problemas urbanos de outra dimensão, né? Por exemplo, e não só ligados quer dizer, os problemas climáticos fora das cidades vão gerar efeitos nas cidades, né? Por exemplo, os refugiados climáticos, né? Ou seja, aquelas pessoas, aquelas famílias que viviam em áreas rurais, que são afetadas por chuvas ou são afetadas né, por secas e que vão migrar para outras cidades, ou que são afetados nas próprias cidades. Eu vou lembrar, por exemplo, aqui um exemplo importante, né, que foi New Orleans, nos Estados Unidos, que em 2007 nós tivemos ali o furacão Katrina e cerca de 500 mil pessoas foram deslocadas de New Orleans para outras cidades dos Estados Unidos, né? E nós vamos ter, principalmente, áreas, vamos dizer assim, que vão se tornar inabitáveis, principalmente áreas litorâneas nas cidades, grandes cidades, algumas delas, inclusive, que estão no nível do mar ou até abaixo do nível do mar, por exemplo, Dhaka, em Bangladesh, né, onde essas populações vão ser forçadas a sair dali. Então, né, os problemas climáticos são gerados em alguns lugares e os seus impactos vão ser sentidos em outros, né? A gente vê, por exemplo, o número crescente de senegaleses, né, por exemplo, congoleses que estão vindo para o Brasil, alguns por efeito das guerras que acontecem principalmente no Congo, mas também por efeito das secas que acontecem na região subsaariana, que fazem com que as pessoas tenham que migrar e migram para cidades, né? Eu vou lembrar que ainda, né, embora aqui no Brasil esse processo aconteceu na segunda metade do século XX, no planeta como um todo, nós só recentemente passamos a ter mais de 50% da população vivendo em cidades, né? Nós temos hoje, principalmente na África e na Ásia, grandes migrações do campo para cidades que são aceleradas pelos problemas climáticos e que vão gerar impacto nas cidades.
Vamos nos aproximar do Brasil, né? Sim. Você pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós estamos tendo lá uns eventos climáticos extremos, ciclones, ventanias de mais de 100 quilômetros por hora, inundações. Isso vai continuar? Você acha que as migrações vão afetar ali também? Olha, eu não sei se vão ocorrer migrações na dimensão que nós temos em nível global, mas que vai continuar, vai. Quer dizer, eu acho que o Rio Grande do Sul já não é de hoje, fazem já pelo menos 10 anos, vem sofrendo sucessivas eventos extremos ligados a ciclones naquela região, e também secas, né? O Rio Grande do Sul passou por uma seca muito forte nesse ano, então com certeza nós vamos continuar tendo eventos extremos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e as cidades precisam ser preparadas para enfrentá-los, né? Então, essa é uma das dimensões. Nós temos, na questão climática, nós temos pelo menos 3 grandes dimensões para ser tratadas. Uma é conter a emissão de gases de efeito estufa, né? E aí acho que existem várias ações que precisam ser feitas nas cidades. Depois nós podemos falar sobre isso, na energia, na mobilidade, na questão de resíduos sólidos. Então, esse é uma ação necessária para adaptar as cidades para as mudanças climáticas. A outra dimensão é a dimensão de resiliência, certo? Ou seja, de criar condições para que as pessoas que vivem em áreas que serão mais afetadas, elas possam ter condições de evitar que esses efeitos afetem diretamente as suas vidas, ou que tenham alternativas, por exemplo, para que tenham, vamos dizer assim, possibilidade de evacuar regiões que serão afetadas. E a terceira dimensão são os efeitos indiretos, que são esses que eu vinha falando anteriormente, quer dizer, ou seja, os efeitos indiretos que vão gerar sobre as cidades um impacto muito forte, por exemplo, da migração dos refugiados climáticos. Então, são essas 3 dimensões que são enfrentadas. No caso de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu diria que não só deles, né? Por exemplo, nós vimos agora em São Sebastião esse ano, também vimos em Alagoas já repetidas vezes. Então, né, na verdade, os eventos extremos eles vão ser mais, não que eles nunca aconteceram, tá? Também às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? Porque assim, bom, mas sempre teve enchente em São Paulo, né? Sempre teve seca no Nordeste, sempre teve, né, eventos climáticos, né? Sim, é verdade, né? A questão é que hoje eles são mais intensos, são mais fortes, certo? Então, aquilo que antes era menos, vamos dizer assim, mais diluídos ao longo do tempo, que eram menos intensos, agora vai ficando cada vez mais grave, porque o processo de alteração do clima, ela é acelerada, tá certo? Então essa é uma questão que nós temos que tratar. É repetido, por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul está quase todo ano, às vezes até mais do que uma vez por ano, como foi esse ano mesmo, né? Vai sofrer o efeito. Então, é uma situação diferente de antigamente, quando de vez em quando acontecia um evento de grande dimensão. Nabil, você apontou 3 dimensões importantes, né? A redução das emissões poluentes, a resiliência, né? E os efeitos indiretos, né? Vamos tratar cada um deles? Eu queria, por exemplo, lembrar que lá no litoral norte do estado de São Paulo, quando houve aquele deslizamento dos morros, muita gente ficou soterrada, morreu gente, as casas desabaram e tal. Teve que haver uma colaboração de vários municípios juntos para juntar as suas equipes de bombeiro para tentar socorrer aquele espaço, aqueles contingentes, né? Nós sabemos que tem origens também na desigualdade esse tipo de desastre, porque quem morre, quem tem o deslizamento dos morros são os pobres, que se acumularam por falta de outro espaço, né? Mas as prefeituras precisavam se equipar mais, você não acha? Não, sem dúvida. Então, isso está na linha da resiliência, né? Ou seja, né, do segundo ponto, ou seja, nós devemos ter uma defesa civil mais organizada, né? Quer dizer, ou como eu falei, né? Ou para retirar as pessoas dessas áreas que são sujeitas a esses eventos extremos, né? Ou para, quando isso não é possível, e vamos dizer assim, ele não vai conseguir de uma hora para outra retirar todas as famílias que hoje estão em áreas, por exemplo, de vale, que são sujeitas a inundação, ou que moram né, em áreas íngremes.
Então, nós temos que ter uma preparação da defesa civil, né? Por exemplo, hoje nós temos, foi criado, inclusive, depois daquele grande evento extremo que aconteceu em 2011, na zona serrana do Rio de Janeiro, você deve lembrar, foram quase 200 mortes ali na região de Petrópolis, e foi criado o CEMADEM. O CEMADEM, né, é um centro de alerta, né, aos desastres naturais, e ele tem um papel muito importante em antecipar as ocorrências. Então, ele consegue prever quando vai haver ocorrência. Então, se existe um sistema de alerta, né, onde o CEMADEM informa os municípios têm equipes equipes e sistemas de comunicação nessas áreas, que são as áreas que podem sofrer esses problemas, elas sejam alertadas, e exista também uma preparação para receber essas pessoas, porque o que acontece hoje é que nós não temos um sistema para receber as pessoas que estão nessa situação nesse momento. Então, vão em condições improvisadas para escolas, para ginásios, para ficarem numa situação totalmente, vamos dizer assim, totalmente improvisada, né, e sem condições. Na verdade, o que nós deveríamos ter nessas áreas sujeitas, ter um sistema já preparado para poder receber, né, as pessoas que vão ser sujeitas a esses eventos extremos. É claro que isso é uma situação de emergência, né, uma emergência, mas você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na região da Flórida, né, é muito comum as pessoas se deslocarem 2 dias antes, porque o ciclone, né, ou o tufão está se aproximando e as pessoas já estão saindo das áreas para evitar as mortes, né? Então, é claro que o ideal é a gente ter uma política urbana e uma política habitacional, né, e vinculada à questão ambiental, para que essas áreas sejam desocupadas, certo? Só que, para isso, como você falou agora há pouco, né, nós precisaríamos ter políticas, principalmente políticas de habitação, políticas fundiárias, né, que garantisse que as áreas melhor localizadas, aptas à urbanização, pudessem ser ocupadas pela população de baixa renda. O que acontece, o litoral é um exemplo, você conhece bem, né? Eu também conheço bem aquele litoral de São Sebastião, né? Nós temos uma situação onde as faixas melhor localizadas do litoral, elas são apropriadas para os usos principalmente vinculados ao turismo, né? E a população que trabalha nessas áreas turísticas, elas acabam se alojando em áreas muito retiradas, não necessariamente muito retiradas, mas áreas retiradas, onde o preço da terra é muito mais baixo, né? Porque você tem ali uma valorização da terra exagerada pelo uso do turismo, né? Isso exclui a população, né? Vamos pensar São Sebastião, já que você deu esse exemplo, né? Eu acho um bom exemplo. Quer dizer, eu não tenho conhecimento de que a Prefeitura de São Sebastião tenha separado um valor do orçamento significativo para auxiliar nas emergências, para ter esse papel público necessário de assumir a responsabilidade, né? Mas também não tem esgoto em algumas áreas, o manejo dos resíduos sólidos é precário, quer dizer, os bueiros, quando tem, estão entupidos. Como é que é? Tem uma manutenção da cidade que também tem que ser cuidada, não é? Bom, com certeza absoluta. No caso de São Sebastião, inclusive, e muitos edifícios do litoral estão na mesma situação, tem uma receita muito significativa. São Sebastião tem, além de ter, vamos dizer assim, ser um lugar com serviços ligados ao turismo, né, com muita intensidade, ela tem os royalties de petróleo, ela tem ali uma condição para ter até ser um modelo de desenvolvimento urbano, né? Então, você falou a questão de resíduos ela é seríssima no litoral. Você sabe que os resíduos do litoral, eles são levados, né, da Baixada até o Vale do Paraíba, né? Que os aterros sanitários que existem naquela região vão estar em Tremembé, né, vão estar em Jambeiro, né, em alguns municípios que estão lá no alto da serra. E os resíduos eles são deslocados por volta de 100 a 130 quilômetros para poder chegar. Então, o custo disso é absurdo e nós não temos uma política de resíduos sólidos ali em todas as suas dimensões, né? Primeiro, na perspectiva de redução, né, que é fundamental,
né, de reciclagem, de compostagem, ou seja, todo o ciclo do resíduo que deveria ser tratado não é, né? Existe ali todo um esquema de deslocamento do resíduo do litoral para o Vale do Paraíba a custos altíssimos. E, sem dúvida, esses resíduos causam inúmeros problemas do ponto de vista ambiental, né? Seja nos córregos, seja no mar. Além disso, né, o município de São Sebastião tinha que ter uma política habitacional que fosse, que garantisse espaço nas áreas adequadas para a população que trabalha, né? Porque nós temos nesse litoral uma população geralmente grande, parte dela é migrante, alguns são caiçaras, mas nós temos uma população migrante também grande, que foi ali para trabalhar, seja na construção civil, né, seja nos serviços vinculados ao turismo, e essa população, ela não encontra um espaço adequado. Então, uma política que nós temos hoje, né, por exemplo, em São Paulo, que foi criada, também não funciona bem ainda, mas é um outro assunto, né, que são as zonas especiais de interesse social, né, nós tínhamos que ter zonas especiais de interesse social e investimento na produção habitacional bem localizada, né, localizada em áreas adequadas para a população trabalhadora. E tem também um outro instrumento que existe no Plano Diretor de São Paulo, que chama Cota de Solidariedade, que deveria ser aplicada no litoral, né, que empreendimentos de maior dimensão, eles deveriam reservar no interior do empreendimento uma área para a produção de habitação de interesse social. Por exemplo, grandes condomínios que existem no litoral, que foram criados nessas áreas mais adequadas, áreas mais planas, né, deveria ter ali um núcleo de habitação para os trabalhadores que trabalham na região, porque esse equilíbrio e esse enfrentamento da desigualdade territorial ela é muito importante, né? Fora outras questões que se levantou aí que são muito importantes, por exemplo, a questão da drenagem, né? A drenagem urbana ela é essencial para evitar as grandes enchentes e os problemas de eventos extremos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, na volta, eu vou perguntar para você, mas é a lógica do capital que produz isso? Como é que é? E quem disciplina? O Estado tem um papel aí? Então, vou fazer um pequeno intervalo. Então, eu estou procurando saber o pano de fundo desse cenário, quer dizer, o que é que resulta nesses desastres e nesse desaparelhamento dos municípios, dos governos municipais para enfrentar isso. Nós estamos falando da lógica do capital, do urbano, como é que é? Bom, sem dúvida, a lógica do capital, a lógica da desordem, né, como o nosso professor Lúcio Kovarik, né, definiu, né, tão brilhantemente, né, eu tenho, para quem não sabe, eu e o Silvio fomos muito vinculados ao professor Lúcio Kovarik, que no livro Espoliação Urbana, ele vai exatamente taxar esse processo de desenvolvimento urbano da lógica da desordem, ou seja, uma desordem, aparente desordem, né, essa situação que a gente está falando, né, mas ela tem uma lógica, que é a lógica da produção capitalista da cidade. Sem dúvida nenhuma, é um elemento que faz parte dessa lógica. Primeiro, a divisão desigual da renda, tá certo? A renda é muito desigual no Brasil, né? A população a trabalhadora de baixa renda, ela não tem condições de pagar o custo da cidade, né? E a cidade é regida por processos especulativos. Então, a gente vê, por exemplo, eu que frequento o litoral ali desde final dos anos 70, né, a gente vê que muitas áreas bem localizadas, elas ficaram muito tempo desocupadas, sendo reservadas para um processo posterior de ocupação, com condomínios de alta renda. Muitos aguardaram, por exemplo, a construção da estrada, o asfaltamento da estrada, que aconteceu, se não me engano, por volta de 1984, 85, né, para poder fazer empreendimentos, né, como nós tivemos, por exemplo, ali em São Lourenço, né, na Riviera de São Lourenço, que é um grande processo de ocupação com empreendimentos imobiliários de alta renda. Então, a lógica da cidade foi essa, de reservar terrenos bem localizados para empreendimentos capitalistas e, né, a população de baixa renda se virando aonde tinha possibilidade, né, porque também não se investiu adequadamente na produção de habitação de interesse social.
Então, faz parte dessa lógica, né, a lógica de apropriação da terra, a lógica da produção capitalista da cidade e a lógica da exclusão, né, seja a exclusão por baixo salário, seja a exclusão por falta de acesso às condições adequadas de urbanização, né, o que o professor Lúcio chama da espoliação urbana, que gera essa situação. Agora, o papel do Estado é fundamental, o papel do Estado é evitar, vamos dizer assim, do Estado capitalista, vamos falar aqui do Estado capitalista, não estamos falando do Estado socialista, a função do Estado capitalista que tenha uma responsabilidade social e responsabilidade pública é regular esse processo, tá certo? Para evitar que essas situações tão graves aconteçam, né? Eu vou só fazer aqui um breve parêntese, né? Porque toca uma questão que foi importante para nós agora na época da pandemia, né? Em 1850, na Inglaterra, né, houve um grande debate público, né, sobre a criação das leis sanitárias, que foram criadas leis sanitárias na Inglaterra nessa época, quando o liberalismo na Inglaterra estava no auge, né, ou seja, o laissez-faire, né, mas o que estava como consequência era uma condição de precariedade urbana, né, e problemas sanitários que geravam as epidemias, as grandes epidemias que afetavam, no fundo, a todos, né? Então, depois de um grande debate no parlamento inglês, né, se os liberais acabam sendo derrotados e se aceita a criação de leis sanitárias que criam regras para poder as cidades serem saneadas, evitando grandes epidemias. A gente viu aqui na última pandemia, né, as recomendações que era lave as mãos e fique em casa, ou seja, quem não tinha saneamento não tinha água e quem não tinha casa, tá certo? E isso afetava a todos, né, porque a pandemia afetou a todos, né? Embora, como você falou antes, mais fortemente a população mais pobre, né? O que a gente chama do racismo ambiental ou da injustiça ambiental, né? Porque, né, seja na questão sanitária, seja na questão ambiental, quem sofre mais são as pessoas que estão mais desprotegidas nesse processo. Então, o Estado ele tem um papel e o liberalismo, o capitalismo liberal, né, a partir da segunda metade do século XIX na Europa, aceita a necessidade de que o Estado precisa regular, né, precisa criar as condições. E aqui a nossa Constituição, e depois o Estatuto da Cidade, criou também a figura da função social da propriedade, ou seja, a propriedade precisa estar sujeita à função social, né? E uma das razões e dos objetivos é exatamente garantir acesso à moradia adequada para evitar que as pessoas fiquem nessas situações de extrema vulnerabilidade ambiental. Abel, você já foi responsável como vereador pelo Plano Diretor de São Paulo, já deu consultoria em vários municípios sobre planos diretores. Quer dizer, o plano diretor é um conjunto de regras que precisa ser aprovado na Câmara e implementado pelo Executivo. O que você nos diz da efetividade desses planos? Eles valem alguma coisa? Eles estão orientando a ação dos municípios ou ficaram na gaveta? Olha, eu não vou dizer que eles ficaram na gaveta integralmente, eu acho que seria injusto falar isso, né? Primeiro, eu acho que os planos diretores, muitos deles são pouco autoaplicáveis, né? Nós tivemos um esforço grande aqui no município de São Paulo para dar autoaplicabilidade para os instrumentos, né, do plano diretor, né? Mas a própria Estatuto da Cidade cria restrições. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui relator em 2002, né, do plano diretor, e depois eu fui relator no 2014. Em 2002, nós introduzimos instrumentos para combater a especulação imobiliária com a terra, né, que é a notificação né, para fazer o parcelamento compulsório, né, a edificação compulsória e a ocupação compulsória. Só que o Estatuto da Cidade determinava, e isso porque ele foi aprovado num acordo com o setor imobiliário, inclusive, que era necessária uma lei específica. Essa lei específica, né, o plano foi aprovado em 2002, nós demos em 2004 6 meses para o executivo implementar, né, essa lei, fazer essa lei, né, e ela não foi feita, ela só foi aprovada em 2010. E mesmo assim foi aprovada de maneira extremamente precária que não podia ser aplicada. Só em 2014, no plano diretor de 2014, que foi revista a lei, foi dada aplicabilidade para essa lei. E o prefeito Fernando Haddad, a partir do final de 2014, 2015, 2016, notificou por volta de 1.500 imóveis ociosos em São Paulo. O que significa isso?
notifica o imóvel para ele ser dada a função social, ele ser ocupado. Esse é o objetivo do instrumento. Né? Por exemplo, no caso do litoral, terrenos vazios, se esse instrumento fosse aplicado, né, ele obrigaria os proprietários a dar destinação. Né? E se ele não dá destinação, depois de 5 anos, passa a pagar um imposto progressivo no tempo, ou seja, a cada ano vai aumentando o valor do imposto. Então, é um instrumento para dar a função social à propriedade. O que acontece? Em 2017, o prefeito Dória, aqui em São Paulo, paralisou a notificação, né, dos imóveis ociosos. Né? Então, é um exemplo, né, que você tem uma lei que é fundamental, porque sem a lei, né, o executivo não pode aplicar o imposto progressivo no tempo, mas mesmo quando você tem a lei, se nós não tivermos um executivo que queira implementar, que esteja voltado para isso, né, a lei fica no papel, aí sim fica no papel. Né? Por exemplo, as ZEIs é a mesma questão. Né? Eu crio uma ZEIS, que é uma zona especial de interesse social, dizendo que naquele terreno o proprietário, né, o empreendedor, é obrigado a produzir, no caso de São Paulo, por exemplo, 60% de habitação de interesse social. Né? Só que, se você não tiver combinado com as ZEIs uma outro instrumento que diga que ele precisa ocupar aquele terreno, ele deixa aquilo desocupado, né? Que em muitos casos acontece. Então, o instrumento não é... E, além disso, não adianta eu só ter a destinação daquela terra para habitação de interesse social. Eu preciso ter um programa público de habitação com subsídio que produza habitação de interesse social naquela área, porque o setor privado, quando ele vai produzir, ele até produz para uma faixa de... Hoje, né, com Minha Casa Minha Vida faixa 2, ele produz para a faixa 2 ou para a faixa 3. Né, para quem não está familiarizado com esses termos, né, faixa 2 é acima de 3 salários mínimos. Né? E até a faixa 3 vai até 10 salários mínimos. Então, para essa faixa, o mercado produz. A gente vê mesmo aqui no centro de São Paulo, muitos empreendimentos sejam feitos do Minha Casa Minha Vida, mas é faixa 2, faixa 3, para R$ 5.000, R$ 6.000 de renda familiar. É necessário, é importante, mas quem está abaixo de 3 salários mínimos, o mercado não vai produzir, porque não dá, né, não fecha a conta, como eles dizem. Né? Então, aí precisa ter um investimento público. O governo Bolsonaro paralisou 100% do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que exigia subsídio público. Né? A Prefeitura de São Paulo também ficou anos e anos sem produzir habitação para essa baixa renda. E a de São Sebastião, a dessas prefeituras menores do Brasil, nem se propõe a produzir. Se não tiver o governo federal ou o governo estadual entrando, é muito raro uma prefeitura pequena, né, produzir habitação com subsídio para a população de baixa renda. Então, né, principalmente municípios que estão nessa situação que eu falei, municípios com muita desigualdade e baixa renda, que é, por exemplo, municípios do litoral, regiões metropolitanas, que é onde se concentram essa situação. Agora, aí, Silvio, também é importante dizer que, em certas regiões, a gente falou de Santa Catarina, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Na hora que você tem uma enchente como aquela que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, ela pega a cidade inteira, certo? Aí já não é só habitação de interesse social, aí, né, em alguns lugares nós vamos ter que desocupar. Né? É uma coisa que pode parecer assim, pode parecer meio, sei lá, muito estratosférica, né? Pensar que eu vou deslocar 20.000 pessoas, 30.000 pessoas em uma certa localidade, mas isso vai ter que acontecer, porque certas localidades elas vão acabar ficando inabitáveis pela situação né, topográfica, pela situação, né, dos eventos extremos, porque acontece que as chuvas hoje estão acontecendo em períodos mais curtos e mais intensos. Né? Não é que o nível pluviométrico como um todo é maior, ele é mais concentrado, e aí então você não tem drenagem em certas regiões para poder dar conta da chuva. Tá, mas deixa eu entrar nisso aí, porque se você pegar, por exemplo, a Grande São Paulo, acho que são 35 municípios, né? 39. Estão colados, 39, e estão colados um no outro, né? Quer dizer, se você tem uma enchente aí, o que acontece? Quais são os governos que podem ser mobilizados? Tem iniciativa de fazer coletivamente, vários governos juntos, o enfrentamento dessa questão? Há 10 dias atrás, Franco da Rocha, o centro, ficou embaixo d'água, né? Como é que é? Olha, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade que a gente tenha articulação metropolitana, até um governo metropolitano, tá certo? Para poder dar conta desse e de vários outros problemas. O problema é que a nossa Constituição,
A nossa Constituição ela foi feita num momento que nós estamos saindo da ditadura, havia uma grande expectativa de reforçar o poder local e as regiões metropolitanas do Brasil tinham sido criadas pela ditadura, né? Ou seja, veio de cima para baixo. Então, houve uma reação contra, né, a criação, o poder metropolitano. E a nossa Constituição reforçou muito os municípios. Então, por exemplo, os planos diretores, eles são municipais, são aprovados nas câmaras. E não existe uma obrigatoriedade do plano municipal seguir um planejamento metropolitano, né? E a autoridade metropolitana ela foi sendo esvaziada pelos governos estaduais, né? O próprio o governador Dória, quando governador, né, em 2019, ele extinguiu a Implaza, que era a empresa metropolitana de planejamento. Então, né, por um lado, essa situação exige uma maior presença do Estado, e por outro, né, nós temos uma lógica hoje que predomina, principalmente na visão neoliberal do Estado, que diz que nós temos que ter menos Estado, né? Existe uma outra possibilidade que foi criada por uma lei de 2002, 2003, aliás, 2004, né, que são dos consórcios municipais, né? É uma iniciativa importante que pode ser aplicada. Nós temos aqui, inclusive, vários consórcios na região metropolitana, mas eles são frágeis, porque a adesão dele é voluntária. O município adere ou não, né? Eu acho que há um esforço hoje dos municípios que já perceberam que em certas áreas os problemas têm que ser enfrentados de maneira conjunta, coletiva, né? Mas existem muitos obstáculos de natureza política para isso acontecer, né? Porque muitas vezes os municípios eles têm linhas políticas diferentes, e nós temos dentro de uma mesma região, no caso do município, no caso da região metropolitana de São Paulo, eu tenho, né, consórcios que são regionais, né? Então tem o do ABC, tem da região sudoeste, da região oeste, então tem do Alto Tietê, então cada vamos assim, macro-região da região metropolitana tem seu consórcio. Mas muitas vezes, né, os municípios têm interesses diversos, né? Por exemplo, você falou de Franco da Rocha. Franco da Rocha virou uma cidade dormitório de São Paulo, né? Esse é um outro problema, que os municípios, né, eles acabam assumindo papéis que muitas vezes não correspondem, vamos dizer assim, às necessidades. Então, por exemplo, os municípios que têm alta presença econômica, pega a Barueri ali né, com Alphaville, mesmo São Paulo, Osasco, né, Guarulhos, que são municípios mais industrializados, que têm grandes polos de serviço, tem uma receita muito grande, então tem mais condições, tem uma renda per capita muito alta. Os municípios que são municípios dormitório, que é o caso de Franco da Rocha, tem uma receita muito baixa, porque tem uma população de baixa renda, que não tem condição de pagar IPTU, não tem grandes polos de emprego, não tem geração de renda, tem uma receita baixa e tem problemas muito grandes. Então, nós temos que ter uma colaboração federativa para poder equilibrar essa situação. E a reforma tributária, por exemplo, não está dando conta disso, né? Que é compensar os municípios que prestam serviço para outros, porque quem mora em Franco da Rocha trabalha em São Paulo, trabalha em Osasco, trabalha em Barueri, certo? E, né, ela tem que, portanto, atender aquela população, mas ao mesmo tempo não tem receita para isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Nabil, eu acho que vale a pena a gente fazer um exercício aqui. Você tem uma experiência com instrumentos... Deixa só rodar, Silvio. Peraí, para não cortar. Eu vou sair, você pode ir, tá bom? Tá bom. Nabil, você que tem uma experiência com instrumentos de política urbana, já foi vereador, já foi secretário, né? O que você acha que... Vamos imaginar você na cadeira do prefeito, né? O que você faria para prevenir os acidentes que podem vir das inundações, eventualmente da seca, enfim, quer dizer, de todos esses desastres ambientais que a gente está vendo? Olha, Silvio, bom, em primeiro lugar, uma coisa que a gente falou pouco aqui, nós temos que contribuir para evitar a emissão de gases de efeito estufa.
tá certo? As cidades, elas têm um papel, embora hoje no Brasil a principal questão é a Amazônia, né, em relação ao desmatamento da Amazônia, que contribui com a maior parte da emissão de gases de efeito estufa. Por exemplo, no estado de São Paulo, que já desmatamos quase tudo que tinha que desmatar, o papel das cidades é grande. Então, nós temos que, por exemplo, alterar o padrão de mobilidade para emitir menos, né, CO2, e acho que isso não pode ser feito simplesmente com carro elétrico, porque, né, nós temos problemas graves com os carros da cidade. Então, é transporte coletivo eletrificado, melhorar as condições urbanas para facilitar que as pessoas possam andar a pé, de bicicleta, ter habitação mais próxima do emprego. Nós precisamos também reduzir, essa é uma questão fundamental nessa questão, nós temos que reduzir a necessidade de energia. Nós temos que ter uma política de maior economia energética. Isso envolve habitações mais sustentáveis, com mais ventilação natural, né? Nós temos que ter energia solar, captação de energia solar, temos que ter reserva de água da chuva para poder reutilizar e evitar sangrar nossos mananciais, para evitar o regime de chuva. Então, tem um conjunto de aspectos que a gente chama de adaptação da cidade à emergência climática, né? Então, é um conjunto de ações vinculados a minimizar os efeitos, né, das mudanças climáticas e para contribuir num esforço global, né, de redução de gases de efeito de estufa, para que a gente possa cumprir os acordos internacionais, inclusive que o Brasil participa. Por outro lado, né, para evitar os problemas que a população sofre, nós temos que ter ali duas políticas que sejam associadas, né? Uma é produção de habitação de interesse social em áreas adequadas, né? Uma política massiva de produção de habitação. Eu não sou daqueles que dizem que nós temos hoje, não sei quantos, 600 mil imóveis vazios e que isso dá conta. Isso é uma política importante, né? Dá destinação aos imóveis vazios, mas nós temos que produzir habitação, né? Temos que produzir habitação em áreas bem localizadas para poder desocupar as áreas que estão hoje sob risco, né? E aí nós temos isso cumpre um duplo papel, né? Se eu, por exemplo, desocupar todos os fundos de vale que estão hoje ocupados com habitação de interesse social e criar ali parques lineares, né? Ou seja, eu vou criar problemas porque o que acontece? As águas correm para os fundos de vale, tá certo? Se os lugares estiverem ocupados, a população que está ali vai sofrer. Se ele estiver desocupado e se eu tiver ali uma área permeável, nós vamos estar com condição de absorver mais as águas da chuva e, para isso, eu preciso deslocar essa população, eu preciso, né, retirar a população dessas áreas de fundo de vale. Ao mesmo tempo, eu vou estar criando mais áreas verdes, reflorestando os fundos de vale, que vai contribuir para também reduzir as zonas que hoje são zonas ilhas de calor. Porque um dos problemas que nós temos em São Paulo é que, como nós temos ilhas de calor, né, isso gera um efeito que é o efeito do choque térmico, né? Então, e se eu tiver uma cidade onde as áreas verdes são melhor distribuídas, né, a gente evita isso, né? Em São Paulo, hoje, nós temos diferenças de temperatura dentro do perímetro urbano de São Paulo, de aproximadamente 8 graus entre as áreas mais quentes e as áreas mais frescas. É visível quando a gente sai, por exemplo, uma região como o Ipiranga, a Moca, que são antigas áreas industriais, praticamente tudo impermeabilizado, tudo construído, e vão para um bairro como Jardins, né, que são arborizados, etc. Então, uma diferença de temperatura muito significativa. Então, né, distribuir melhor as áreas verdes é importante. E você pode associar isso com, né, o atendimento à população de baixa renda que está, e que ela também, além desse problema de drenagem, né, nós temos também uma outra questão, que é a poluição, né? Porque quando você tem população morando na beira do córrego, né, a tendência é que os resíduos dessa população, seja esgoto, seja resíduos sólidos, acabem indo para esses córregos. E esses córregos vão para onde? Vão para os rios ou para as represas, né? A Guarapiranga, por exemplo, abastece 25% da região metropolitana de São Paulo. Então, né, eu tenho que associar, então, essa ação, quer dizer, produção de habitação e recuperação desses fundos de vale, com políticas, né, de adaptação, como é que se fala? De mitigação dos problemas, né? Então, tem pessoas que estão morando
numa área íngreme, que com certas obras que possam ser feitas nessas regiões, você consegue retirar o risco, né? Então, isso deve ser associado, né, a políticas de urbanização de assentamentos precários e favelas, né, porque geralmente as áreas são de favela. Então, associar a urbanização significa colocar infraestrutura, colocar esgoto, melhorar a mobilidade, né, fazer escadarias, e também retirar o risco, né, dessas áreas, e dessa maneira fazer uma política que eu, inclusive, tenho colaborado lá na Secretaria Nacional das Periferias, a criação de um programa chamado Periferia Viva, que é um programa que o governo federal está criando, que visa exatamente atuar nos territórios periféricos, que são esses territórios onde existem, né, essas principais áreas de risco e essas áreas que sofrem com os eventos extremos. Então, aí, numa política integrada, porque não adianta eu simplesmente retirar uma população numa área de risco como essa e não dar o tratamento adequado. Porque a gente sabe pela história, eu fui, né, você falou um pouco do meu currículo, né, minha primeira experiência no poder público foi como superintendente de habitação popular no governo da Luiza Erundina. Eu trabalhei muito com urbanização de favela. Não sei se você lembra aqueles desastres que nós tivemos aqui na Nova República, né, que a prefeita Luiza Erundina ficou totalmente desesperada, né, porque, né, ela atuava com favela e de repente teve no governo dela um deslizamento, né, e caiu em cima de uns barracos, né, a terra, morreram acho que 7, 8 pessoas. Ela ficou desesperada, mandou a gente tirar todo mundo de todas as áreas de risco, certo? Então foi uma loucura, né, o que nós tivemos que fazer, né, mas a gente viu, né, depois de 30 anos, muitas áreas que foram retiradas das famílias naquela época, né, na emergência, e tudo bem, tinha que ser retirada mesmo, só que nós não tivemos capacidade, porque São Paulo tinha 2.000 favelas na época, né, de fazer a urbanização daquela área como um todo, tá certo? Então, muitas dessas áreas foram reocupadas, certo? Por outra população. Então, é um pouco, né, o que a gente chamava de enxugar gelo, né? Você, né, não resolvia o problema. Então, nós precisamos ter um tratamento integrado, né, urbanizar aquela área, né, essas áreas que são inadequadas ser transformadas em parques, em praças, em áreas controladas pelo poder público, e ter lugares para levar a população a produzir habitação. Isso tem que ser associado. Por isso que a produção de habitação tem que ser associada com a urbanização dos assentamentos e com a qualificação dessas áreas de assentamentos precários, que são muitas no nosso país. Você está falando de uma presença muito forte do Estado, né? Outro dia eu estava conversando de que, independente dessa discussão ideológica do Estado mínimo, o que nós temos, por exemplo, nas cidades, é o Estado máximo para as regiões como os Jardins, por exemplo. Tem todas as políticas públicas, a segurança é toda cordial, a polícia cumprimenta os seus passantes, entende? Né? Quer dizer, não está faltando nada, né? As ruas são limpas. Quando você tem um parque como o Parque do Povo, por exemplo, é super bem tratado pelo município, é um parque municipal, né? Quer dizer, e você tem um Estado mínimo na periferia, onde não tem as políticas públicas, onde a segurança é intimidatória, enfim, quer dizer, você não tem onde deixar os resíduos sólidos, enfim. Nós estamos falando de dois estados, um Estado mínimo para os pobres e um Estado máximo para os ricos, é isso? Podemos pensar dessa maneira. Na verdade, é o seguinte: como esses bairros ricos eles foram muito bem urbanizados, tá certo? Eles nasceram já num padrão elevado. Então, o que o Estado faz ali é manter essa condição, né? Então, ele refaz o asfalto, ele tem uma calçada larga, tá certo? Ele garante, né, que essa calçada larga fique desocupada para uso dos moradores. A segurança é muito maior, né, porque também, além da segurança pública, também tem uma segurança privada nesses lugares, que é muito forte. Então, ali o Estado está presente, e quando o Estado não está presente, essa camada da população tem uma capacidade de interferência no poder público muito grande. Então,
né, o tempo todo ele tem acesso, né? Eu vou pegar ali onde é que moraram nossos prefeitos, certo? Eu vou dar assim 4 ou 5 exemplos. No Jardim América, no Jardim Europa, moraram o William Salem, que foi prefeito, né, lá nos anos 50, morou o Maluf, morou o Dória, morou a Marta Suplicy, para dar alguns exemplos, morou o Serra, tá certo? Que é Alto de Pinheiros, também, né, mesma região, né? E o Kassab, né? Então, você pega assim a grande maioria dos nossos prefeitos mora nesses lugares e tem relação com essa população de renda alta, que influenciam muito, né, os vereadores, né, a destinação dos recursos. E a periferia, ela tem que fazer lutas e mais lutas, e nós estudamos isso aí historicamente, né? Eu, como pesquisador, estudei, né, movimentos sociais desde os anos 40, 50, né? O próprio Silvio aqui, né, foi um estudioso importante dentro dos movimentos sociais nos anos 70 e até hoje a gente participa dessas lutas, né? Então os movimentos sociais precisam lutar enormemente para poder ter acesso aos recursos públicos, às políticas públicas. Então, o Estado é ausente, e não é que só que o Estado é ausente, é que como esses bairros nasceram de maneira totalmente precária, o investimento público que precisa ser feito ali, ele é maior, porque, na verdade, ele precisa ser feito quase do início, né? Então, por exemplo, quem comprou um lote no Jardim Europa, no Jardim América, no Alto de Pinheiros, pagou por esse lote a infraestrutura que a companhia City implantou, né? Quem ocupou uma área de uma favela, tá certo? Ele não teve uma infraestrutura paga de origem. Então, o Estado ele precisa ali não só ele precisa criar as condições básicas de urbanização e depois precisa mantê-las, tá certo? Então, o esforço que o Estado tem que ser feito, precisa fazer nessas regiões é muito maior do que nas áreas de alta renda, né? Porque ele tem que suprir as carências originais daqueles loteamentos clandestinos, né? Eles são clandestinos porque não cumpria a legislação e, portanto, eles eram irregulares, inadequados, incompletos, precários, né? Ou as ocupações que foram feitas pela própria população de maneira totalmente precária, porque não foi o jeito que a população encontrou para morar, por falta de alternativas habitacionais, falta de renda para comprar uma moradia adequada e falta de política pública que pudesse subsidiar uma boa moradia. Então, o esforço que a prefeitura precisa fazer na periferia é muito maior. Por isso que a gente defende, né, um orçamento regionalizado. Porque o orçamento regionalizado e o reforço do poder local, né, ele consegue distribuir o recurso de maneira a atender as populações mais precárias. Você pega, por exemplo, o orçamento em geral, né, os orçamentos das subprefeituras centrais, ele é maior do que das subprefeituras periféricas, só para fazer a manutenção. Só para fazer manutenção, porque por exemplo, a coleta de lixo, de resíduos, a limpeza pública, né, é muito maior nesses bairros. Então, né, assim, o que nós, para encerrar, acho que nós estamos encerrando, né? Ainda temos uns minutinhos e depois eu vou fazer outra pergunta para você. Então tá bom. Mas eu só queria dizer o seguinte: nós precisaríamos ter, por exemplo, num município como São Paulo, né? Mas isso vale para outros municípios do Brasil, né? Com as suas devidas correlações em termos de dimensão. Eu precisaria ter, né, políticas integradas no território. Essa é uma questão importantíssima. Em geral, nossas prefeituras, elas são prefeituras que trabalham de maneira setorizada, né? Então, e com isso você desaparece um pouco essa distribuição desigual dos recursos. Porque o orçamento vai para uma área, né, que é uma área como um todo, né? E você não sabe exatamente para que pedaço da cidade está sendo dirigido. Depois, eu posso dar maior eficiência no investimento público quando ele é feito de maneira integrada, né? Por exemplo, equipamentos. Nós podemos ter equipamentos multifuncionais que pudessem atuar nos bairros periféricos, né? Tanto atuando na educação, como na cultura, né? Como na assistência, né? Podendo dar uma melhor utilização para os recursos públicos que foram implementados. Infelizmente, nossos orçamentos são fragmentados por setor, né? Nabil, nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos, tá?
Abel, quando você fala na política integrada, políticas públicas integradas operando num território, né, eu fico pensando que São Paulo, por exemplo, é uma enormidade. Quer dizer, se você pegar Tóquio, se você pegar outras cidades grandes, não tem assim subprefeitura, é muito mais descentralizado, são prefeituras que administram, né, um território bem menor. Quer dizer, é preciso corrigir isso ou você acha que esse modelo ainda dá para tocar? Olha, vamos voltar a um assunto que nós tratamos antes. Se nós tivéssemos um poder metropolitano forte, certo? Eu defenderia que a gente tivesse, na verdade, em vez de ser subprefeitura, nós poderíamos ter prefeituras, né? Uma subprefeitura hoje em São Paulo tem dimensão de um município da região metropolitana, assim, na média, né? São 32 subprefeituras, né? Aproximadamente, na média, 300, 350 mil habitantes. Né? Tem algumas como Grajaú com 600, tem outras menores, né? Com 200 mil habitantes, mas na média 350. Então, nós poderíamos ter, por exemplo, né, na região metropolitana de São Paulo, 32 mais 39, 71 prefeituras, né, que cuidassem dos aspectos locais de maneira mais integrada, mas para isso nós precisaríamos ter um poder metropolitano, ou seja, um poder acima dessas prefeituras que articulasse as políticas que são estruturais, estruturadoras, né? Porque, por exemplo, transporte coletivo, saneamento, macro saneamento, não micro saneamento, mas o macro saneamento, né? Mesmo a política de habitação, são políticas que não vão resolver ela exclusivamente no território de uma subprefeitura, ou mesmo de uma prefeitura da região metropolitana, né? Então eu precisaria ter um poder metropolitano mais forte, que inclusive desse diretrizes para que essas prefeituras atuassem, né? E aí então eu poderia ter uma descentralização maior dentro do caso do município de São Paulo, até com prefeituras dentro do município de São Paulo. Ou, no caso do município de São Paulo, a gente poderia ter subprefeituras com mais poder, né? Como já se tentou fazer, né? Tanto o governo da Luiza Erundina como o governo da Marta Suplicy tentaram implementar políticas descentralizadas, ampliando, então, a articulação de políticas setoriais nos territórios de cada subprefeitura, né? Isso, né, o governo do Luiz Erundina chamava, inclusive, unidades regionais de planejamento, onde as secretarias regionalizadas se articulavam no território, né? E a Marta criou a subprefeitura, a gente falou de subprefeitura, né? Eram administrações regionais, viraram subprefeituras, né? E ela também fortaleceu muito. Só que depois houve uma recentralização, né? Então, no caso de São Paulo, isso é um grande desafio para uma outra conversa nossa, né? Nós precisaremos ter uma outra governança, né? Fortalecendo, então, as subprefeituras, criando um outro processo de definição dos subprefeitos, né? Os subprefeitos, eles hoje são, em grande parte, são indicados por vereadores, né? Eles precisariam ter uma outra origem, e com Poderiam isso ser eleitos. poderiam ser eleitos, né? Mas é uma outra discussão, não vou nem entrar aqui nisso. Eu ontem mesmo participei de um debate que estava discutindo isso, né? Eu também não posso ter um subprefeito que seja oposição política ao prefeito, porque aí você não implementa a política da prefeitura naquele território, tá certo? Então tem que ter uma coisa mista, onde a comunidade possa participar, mas que o prefeito eleito possa ter possibilidade de implementar uma política eleita pelo no município, porque o território, como você falou, está tudo grudadinho, tá certo? Então eu não posso, por exemplo, ter uma subprefeitura e falar assim, não, aqui eu não quero os pobres. Então expulso Mas os uma pobres. Câmara Municipal só para todo esse território? Hã? A Não, Câmara aí Municipal só? nós já temos, foi uma proposta do governo da Luiza Erundina, que foi finalmente implementada, que são os conselhos participativos regionais, né? Que ele não é uma Câmara Municipal, mas ele deveria exercer o papel de representação da população local naquele território e ter mais poder do que eles têm hoje. Hoje eles existem, mas eles não têm praticamente poder. Então tem que empoderar o subprefeito, empoderar o conselho, empoderar a população daquele território, obviamente, não para ela virar uma unidade autônoma, mas para ela poder, né, exercer uma política integrada no território. E aí, voltando para o nosso tema aqui, né, por exemplo, a gente enfrentar esses problemas que são cruciais, que estão interligados.
Porque quando eu tenho, por exemplo, não tenho uma política de resíduos, certo? Os resíduos que ficam nas ruas, eles vão para as bocas de lobo, entopem as bocas de lobo e geram, né, as micros enchentes. Né? Tem as macros enchentes, tem as micro enchentes, que é aquelas ruas que ficam lotadas de água. Né? Quando não tem arborização, tá certo? Tem um impacto muito mais forte da chuva na região. Então, essas políticas não podem ser pensadas autonomamente. Né? Então, eu acho que para enfrentar esse problema em São Paulo e para em outros municípios a mesma coisa, né? Porque também tem que ter políticas integradas no território, é fundamental, né? E a colaboração interfederativa, né? Do governo federal, estadual, municipal e o governo local, estrito senso. Essa colaboração é importante porque, né, se nós não tivermos subsídio federal em habitação, os municípios também não dão conta de atender a população de baixa renda. Muita coisa ainda por ser feita, né? Bom, nós chegamos ao término do nosso programa, passa rápido o tempo, né? Eu quero agradecer muito ao Nabil Bonduki essa sua participação esclarecedora de uma questão de como enfrentar os desastres ambientais, como caracterizá-los, e agradecer a você também que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.